Hola chicos y chicas, estudiantes de la primeira série de la enseñanza média, como estão? Espero que todos vocês estejam bem, né? Eu sou a professora Adriana e estarei com vocês nessa aula da disciplina de língua espanhola. Antes de começarmos, então, vou dar aqueles recadinhos, né? O primeiro é para você que está acessando ao Classroom para realizar as suas atividades. Lembre-se ao acessar que vocês precisam utilizar o seu e-mail @escola para dar certo o seu acesso, né? Outro recadinho é lembrando sobre a frequência de vocês. Para ter a participação efetivada na nossa aula, agora vocês precisam acessar a disciplina e realizar a atividade obrigatória que é postada no dia da aula, né? Sobre essa disciplina. Realizando essa atividade, então, será contabilizada a frequência de vocês na aula. O meu outro recadinho é para você que está assistindo às nossas aulas apenas pela TV. Você precisa fazer as suas atividades impressas, né? E entrar em contato com a sua escola para agendar a entrega delas, para que seu professor também possa corrigir e contabilizar a sua participação na aula. Vamos começar então? Vamos começar? Então, que vimos na classe passada? O que nós vimos na aula passada? Na aula passada nós vimos o gênero textual historieta, as histórias em quadrinhos, né? Vimos as tarefas diárias e o uso e o emprego dos verbos de rotina. Então, os verbos de rotina, aqueles que utilizamos para relatar as ações do nosso cotidiano. E hoje, que veremos? Que aprenderemos hoje? Hoje, a nossa aula tem o tema tuitando. Veremos os gêneros, notas de recados e tweet. Então, veremos os gêneros bilhete, né, lembrete de recados, e tweets. E estudaremos verbos no presente do indicativo, alguns verbos no presente do indicativo. Vamos começar? Bom, as notas de recados. As notas são textos comunicativos do cotidiano que contêm mensajes sencillos. É gênero muito frequente, empleado em contextos informais. São escritos em pequenos papeles e trocados entre pessoas que possuem grado de afetividade. Então, as notas, que são os nossos bilhetes, são textos comunicativos do cotidiano, que contém mensagens simples, né? É um gênero muito frequente, empregado em contextos informais. Então, é o bilhete que a gente deixa ali algum recadinho, né? São escritos em pequenos papéis e trocados entre pessoas que possuem grau de afetividade. Então, lá, o bilhete, como vimos em uma outra classe, se refere ao bilhete de passagem que vimos, né? Então, para se referir ao bilhete que nós falamos aqui, que é o bilhete de deixar recadinho, nós vamos utilizar as notas de recados, o gênero notas de recados. Bueno, vamos ver um exemplo. Hijo, no te preocupes en preparar la cena. Hoy comeremos pizza. Te quiero, mamá. Então, um bilhetinho que a mãe deixou para o filho, né? Filho, não se preocupes em preparar a janta. Hoje comeremos pizza. Te amo, mamãe. O te quiero, então, é a forma de dizer te amo lá. Pode-se utilizar o te quiero ou o te amo. Mas o te amo é usado num contexto mais formal, né? Como o nosso bilhete é um gênero que utiliza uma linguagem mais informal ali, é um gênero cotidiano, ela utilizou ali o te quiero para dizer que amo o filho, né? Te amo, mamãe. Características estruturales, professora, de la nota de recado. Então, as características da estrutura da nossa nota. Temos sempre encabeçamento, saludo, receptor. Então, nós temos ali o começo do nosso bilhete sempre uma saudação ou o nome ali de quem vai receber, né? O receptor é quem vai receber esse bilhete. Temos o cuerpo del texto, a mensagem, então tudo que está escrito no bilhete, que foi o recado que foi deixado, é o corpo do texto. Temos a despedida, ali no outro bilhete que vimos era o te quiero, aqui o TQM é a abreviação de te quiero mucho, então te amo muito. E la firma, emissora é a assinatura e o emissor é quem está escrevendo o bilhete, né? Mete. Então, Alex, nos vemos a las 21:15
en mi casa. Te quiero mucho, Meche. Então, Alex, nos vemos às 9h15, né, da noite, na minha casa. Bueno, agora, lê com calma esse bilhetinho ali e identifica essas características estruturais que a gente viu anteriormente nesse bilhete que está ali. Então, identifique neste texto as características de uma nota. Dar uns minutinhos para que vocês leiam com calma e analisem e a gente já volta para corrigir juntos. E aí, pessoal, conseguiram encontrar os elementos do nosso bilhete aqui? Então, nesta nota, né, en la nota de recados, temos o receptor, um saludo, Gastón, mil gracias. Então, Gastão, muito obrigada, né? El mensaje, recebido el libro, não necessitava muito. Então, eu recebi o livro, precisava muito dele. El mensaje, porque, lembram, gente, terminados em arre, é uma palavra masculina, ao contrário de a mensagem em português. Então, el mensaje. E temos aqui uma despedida, um besote, um beijo, el emissor, ou a firma, né, a assinatura, ou quem escreveu, Noelia. E nesse bilhete aqui nós temos também uma coisa que pode ter ou não nas outras notas, né? Nas outras notas de recados. La fecha, então a data foi colocada nesse bilhete. Bem tranquilinho também, né, gente? É uma estrutura bem sucinta. La evolución de las notas de recados. Las notas aún son utilizadas en los días actuales. Sin embargo, con las evoluciones de la tecnología y la rapidez que esto viene trayendo,
se pode dizer que os recados han sido substituídos por outros gêneros, os chamados gêneros digitais. Então, a evolução das notas de recados. As notas, então, os bilhetes ainda são utilizados nos dias atuais, né? Ainda as pessoas utilizam ali para deixar um recadinho. A gente utiliza muitos post-its também, né? Que é aquele papelzinho com uma colinha que a gente cola para lembrar de alguma coisa. Muitas vezes deixamos para nós mesmos, né? Mas ainda são utilizados. Todavia, com as evoluções da tecnologia e a rapidez que isso vem trazendo, podemos dizer que os recados estão sendo substituídos por outros gêneros, os chamados gêneros digitais. O que são os gêneros digitais? São os gêneros que fazem parte do meio tecnológico, né? Que fazem parte da internet. Como a internet é um meio muito rápido, aquilo que está sempre em movimento, acaba sendo, os recados são comuns na internet também, né? Então, os gêneros digitais são gêneros textuales adaptados a uma nova realidade imposta por el uso de la internet. Realidade que viene de las diferentes situaciones comunicacionales. Los nuevos medios y a las innovaciones en la rutina de las personas son ejemplos de géneros digitales. E-mail, stories, mensageria instantânea e os tweets. Então, os gêneros digitais são gêneros textuais adaptados a uma nova realidade imposta pelo uso da internet. Essa realidade ali que eu comentei, que é essa rapidez que é imposta pelo uso da internet. Realidade que vem das diferentes situações comunicacionais, os novos meios e as inovações na rotina das pessoas. São exemplos de gêneros digitais. Os e-mails, né? Os stories que utilizamos nas redes sociais, então no Instagram, no Facebook, é um tipo de gênero textual. Por que é um tipo de gênero textual? Porque os stories funcionam como um blog, né? É um relato pessoal. Ali você está contando sobre algo que você está fazendo, alguma coisa que está acontecendo, sobre o seu dia a dia. Então, é um tipo de relato. Então, é um gênero digital também. A mensageria instantânea, que tanto utilizamos, né, no WhatsApp ou até nas SMS, né, do celular. E os tweets, que é o nosso gênero de estudo hoje. Agora, quero que vocês me respondam. Quais são os gêneros digitais que mais usas em tu dia a dia? E para que propósito os usa? Então, quais são os gêneros digitais que você mais usa no teu dia a dia e para que vocês usam eles, tá? Respondam aí para mim e a gente já volta para conversar sobre isso.
E aí, galera, quais são os gêneros digitais que vocês mais usam no dia a dia de vocês? Vamos conversar um pouquinho, né? É uma resposta pessoal, uma resposta personal. Pero vamos ver um exemplo. Os gêneros que mais uso são a mensageria instantânea no WhatsApp, las utilizo para falar com mis familiares, dar recados e avisos sobre diversas coisas. Também Twitter, em mi Twitter. Los uso para falar sobre minha rotina, enviar recados a meus amigos. Então, os gêneros que eu mais uso são as mensagens instantâneas no WhatsApp. Eu utilizo para conversar com os meus familiares, dar recados e avisos sobre diversas coisas. E eu também utilizo os tweets no meu Twitter, né? Eu tweeto no meu Twitter. Lá eu uso esses tweets para falar sobre a minha rotina e também para enviar recados aos meus amigos. El tweet. Então, vamos observar um pouquinho esse gênero digital que a gente comentou que será um objeto de estudo da nossa aula. El tweet, o tweet, é o nome utilizado para designar as publicações hechas na rede social de Twitter. São pequenos e diretos textos, máximo 140 caracteres, com uma linguagem informal e rápida, que as pessoas utilizam para dar recados, fazer comentários e críticas sobre os mais diversos assuntos. Então, o tweet, né, é o nome dado para as publicações que são feitas na rede social Twitter. São pequenos e diretos textos, tá? Que tem no máximo 140 caracteres, então são textinhos bem curtos, com uma linguagem informal e rápida, né, que é uma característica da internet, essa rapidez, que as pessoas utilizam para dar recados, fazer comentários e críticas sobre os diversos assuntos. Se observarmos as características aqui, os usos do tweet, né, para dar recados, enviar mensagem, dar um lembrete, podemos assimilar com o bilhete que a gente estava vendo. Então, as notas de recado são bem parecidas com o tweet, né? Então, vamos ver um exemplo aqui de um tweet, ó. Lucy Panazuelo, Luca Nahar. Dejé tu livro em tu mesa. Partí sem esperar-te porque estava apurada para minha classe de espanhol. Beijos. Então, a Lucy mandou para o Luca, né? Deixei o livro na tua mesa, deixei seu livro na sua mesa. Fui sem te esperar porque eu estava atrasada para a minha aula de espanhol. Beijos. La estrutura del tweet. Um emissor, que é Gabriela Antunes. Um receptor, um saludo. Então, é aqui, Reminbi, hola amiga. El mensaje, te dejé el almuerzo en la nevera. Solo tú lo pones en el horno. Compre pan para desayunar por la tarde. Una despedida, besos e uma fecha, 20 de julho de 2020. Então, a Gabriela Antunes mandou aqui para sua amiga, Gemin B, que é o user utilizado, né, por ela no Twitter. Oi, amiga, deixei o almoço na geladeira. Só você colocar ele no forno, né? Só você colocar ele no forno. Compre pão para tomar café à tarde. Beijos. Se observarmos os dois gêneros, então, como comentamos, são muito semelhantes, né? Então, aqui a nota de recados. Hijo, te dejé la cena en el horno. Te quiere tu mamá. E o tweet aqui. Hola, amiga. Te dejé el almuerzo en la nevera. Solo tú lo pones en el horno. Compre pan para desayunar por la tarde. São muito parecidos. Então, a gente pode dizer que o tweet é uma evolução das notas de recado, dos bilhetes, né? Então, características de las notas de recados e tweets. Como são gêneros que podemos dizer que são iguais, parecidos, e como comentamos que os tweets são uma evolução dos bilhetes, as características deles são as mesmas, né? Textos informais, então são textos informais, bem próximos da oralidade, então geralmente a gente escreve ali do mesmo jeito que a gente fala, né? Livres estruturas, a estrutura é livre, não segue um padrão. Textos diretos e reduzidos, os textos são curtos e são diretos, né? Fala diretamente aquilo que você quer dar, o recado que você quer dar. Meios de comunicação breves e urgentes, são meios de comunicações rápidos ali, urgentes.
Sirven para dar avisos ou instruções, então servem para dar avisos, instruções de alguma coisa, como a mãe deixa ali o recado para o filho, como que não é para se preocupar com a janta, a amiga deixou o recado para outra amiga ali de como que é para ela fazer com o almoço, né? E pueden se dirigir a um amigo, amiga, companheiro, companheira, conhecido, familiar ou desconhecido. Então pode se dirigir a diversas pessoas, geralmente a família, um amigo, um colega de trabalho, um colega de escola, ou até às vezes um desconhecido, né? No seu meio de trabalho, ali você precisa deixar um recado para essa pessoa, você deixa um bilhete ou no Twitter, é muito comum, você envia ali o tweet para essa pessoa. Bueno, algunos verbos comunes en las notas y en los tweets. Mira os fragmentos de alguns textos leídos. Então vamos ver alguns verbos que são comuns, né? Nos tweets e nas notas de recado, nos bilhetes. Observe os fragmentos dos textos lidos. Te dejé la cena en el horno. Então, eu deixei a cena no forno. Temos o verbo dejar, verbo deixar. Hoy comeremos pizza. Hoje comeremos pizza. Aqui temos o verbo comer. E parti sem esperar-te porque estava apurada para minha classe. Parti sem te esperar porque eu estava atrasada para a minha classe. Temos o verbo partir. Então, os três verbos aqui que a gente vai analisar são o verbo dejar, comer e partir. Bueno, la conjugación de estos verbos en el presente del indicativo. Aqui temos o sujeito, o sujeito, né? Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ello, ella, usted. E os verbos dejar, comer e partir. Como que os verbos vão ficar na conjugação do sujeito, com cada sujeito, né? Eu vou dar uns minutinhos para que vocês copiem essa tela, porque a gente vai utilizar essas conjugações para realizar as nossas atividades. Dou uns minutinhos e a gente já volta.
Pronto, pessoal? Copiaram? Vamos continuar então? Agora que vocês copiaram a nossa tabela de conjugação dos verbos que estamos observando, né, estudando, vamos fazer uma atividade. Então, completa as frases conjugando os verbos entre parênteses e no presente de indicativo. Então, vocês vão completar as frases aqui abaixo, utilizando os verbos que estão aqui nos parênteses, né, na forma correta da conjugação com o sujeito que também está indicado no presente do indicativo. Consultem a tabelinha que vocês copiaram, então, e realizem essa atividade que a gente já volta. E aí, pessoal? Então, antes de corrigirmos a nossa atividade 3, vamos voltar aqui na tabelinha e dar uma observada nela juntos, né? Então, vamos lá. Verbo deixar. Verbo deixar é o verbo deixar. Temos a terminação ar. Como que eu vou conjugar, então, o verbo deixar? Eu retiro o ar, né? O que sobra é o meu radical. Então, como que eu vou conjugar? Eu dejo. Eu deixo. Tu dejas. Ele, você, deja. Ele, ela, deixa, né? Nosotros dejamos. Nós deixamos. Vosotros dejáis. Vosotros deixais. Ellos, ellas, ustedes dejan. Deixam, né? Agora o verbo comer. O verbo comer termina com er. Como que eu vou conjugar? Então, eu como. Aqui mantém-se o e e só adiciona no final ali o s. Então, tu comes. Ele, ella, usted come. Nosotros comemos. Vosotros comeis. E ellos, ella, ustedes comem. Bem tranquilo também, né, gente? A gente tira o R,
e conjuga conforme o nosso sujeito. E o verbo partir, os verbos terminados em ir, a gente conjuga da mesma forma com o verbo ir. A não ser nosotros e no vosotros. Então, yo parto, tu partes, ella, usted parte. Nosotros partimos. Então, não é só mudar o final ali, né? Aqui vai mudar a letra do meio, aqui. Então, é imos, por isso que até está destacado. Então, nosotros partimos, vosotros partís e ellos e ellas, ustedes partem. Também da mesma forma com a terminação er. Bem tranquilinho, né, gente? Então, agora vamos corrigir a nossa atividade 3. Letra A. O verbo é dejar e o sujeito é yo. Então, a primeira pessoa, dejo el almuerzo listo en la nevera todos os dias. Deixo o almoço pronto na geladeira todos os dias. La B. Ruth e Juan comem miel todos os dias. Então, comer, se eu estou falando da Ruth e do João, né, no caso, Ruth e Juan, é ellos. Então, Ruth e Juan comem miel todos os dias. Eles comem mel todos os dias. Luca e eu partimos en el tren de las 8 de la noche. Então, o verbo partir, Luca e eu, é nosotros, então partimos. Lucas e eu partimos no trem das 8 da noite. E lá de Lucy, o verbo comer, então Lucy, ella. Então, Lucy não come pizza de pepperoni. Lucy não come pizza de calabresa, de pepperoni, né? Bem tranquilinho também, né, gente, essa relação com os verbos. Vamos continuar. Agora, vocês vão relacionar. Relaciona a frase com a forma correta do verbo que ela completa. Então, vocês vão observar aqui as duas colunas que temos e vão relacionar com a forma correta do verbo que completa ali os espaços em branco. Vamos dar uns minutinhos para vocês e a gente já volta.
aí, pessoal, bem tranquilo também, né? Bem parecida com a que a gente acabou de fazer. Então, vamos corrigir junto. Então, a primeira aqui é la D. Lucy, comes mariscos? Então, Lucy, você come marisco? A segunda, la A. Me dejáis ir con vosotros? Aqui tem indicado, né? Vosotros, então, dejáis. Então, me deixam ir com vocês? Digamos assim. Aqui, la B. Los trenes para Machu Picchu parten de la estación de la hidroeléctrica. Os trens de Machu Picchu partem da estação da hidroelétrica. E a última, la C. Las personas que passam por nuestras vidas nos dejan muchas marcas. As pessoas que passam pelas nossas vidas deixam muitas marcas, nos deixam muitas marcas. Bem tranquilinho, né, gente? Aqui temos uma observação do verbo partir, os dois usos dele, né? O verbo partir, aqui temos uno de los usos. Eu parto la alcancia. Então, eu parto o cofre, eu parti o cofre, eu quebrei o cofre. Aqui, o verbo partir está sendo utilizado como quebrar ou dividir em partes, né? E aqui temos, eu parto en el vuelo de las 3 de la tarde. Então, aqui é o ir, né? Eu vou no voo das 3 da tarde, ou vou embora, né? Aqui utilizamos o verbo partir num outro uso, de uma outra forma. Tranquilo, pessoal? Então, agora vamos ver um quiz sobre a nossa aula de hoje. Señala a alternativa correcta. La A. El tweet no puede considerarse un género textual, porque lo que se escribe en la internet se convierte solo en un pasatiempo. Y la B. El tweet es un género textual del medio digital que puede considerarse una nueva versión del género nota de recados. Y la 2, señala la alternativa incorrecta cuanto al empleo del verbo comer. La A, Luca y yo siempre como fruta. La B, Luis y su novia comem helado todos os dias. Então, vou dar uns segundinhos para que vocês respondam aí e a gente já volta para corrigir. Vamos corrigir então o nosso quiz, pessoal? Então, lá 1, acertou quem escolheu a alternativa B. O tweet é um gênero textual do meio digital que pode ser considerado uma nova versão do gênero bilhete, né? Nota de recados, bilhete. Por que não é a A? Porque está aqui no começo já. No puede considerar-se um gênero textual. Então, ele pode ser considerado um gênero textual do meio digital, como vimos. E lá 2, a alternativa incorreta quanto ao uso do verbo comer. Luca e eu sempre comemos muita fruta. Então, está errada, essa aqui é a alternativa incorreta, porque estava utilizando o como é para a primeira pessoa. Então, a forma correta é comemos. E a B está correta. Bom, o que vimos na classe de hoje? Então, o que vimos na nossa aula? Vimos os gêneros nota de recados e tweet, las semejanzas entre los dos géneros, né? E os verbos dejar, comer, partir en el presente del indicativo. Muito obrigada pela atenção de vocês nessa aula. Nos vemos na nossa próxima aula de espanhol.